Bom, senhores, aqui é o Mozart novamente, do canal Eletrônica na Prática. Hoje vamos falar de capacitor de desacoplamento. Para quem não viu ainda o vídeo do canal aí sobre capacitor de acoplamento, eu vou deixar aí o link. Sugiro vocês aí também olharem esse vídeo, tá bem bacana. Então vamos lá. O que é um capacitor de desacoplamento? Eu deixei aqui um texto para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar, como sempre aqui no canal. Então, um capacitor de desacoplamento, ele também chamado de capacitor de bypass, ele vai ser similar ao capacitor de acoplamento, porque ele vai parecer uma chave contínua e um curto para a corrente alternada. Então, está aqui, né, um curto para corrente alternada. Mas ele não vai ser utilizado para acoplar um sinal entre dois pontos. Ao invés disso, ele vai criar um terra para a corrente alternada. Então, quando a gente tiver um circuito aí de corrente alternada, esse meu capacitor ele vai servir como um caminho, né, facilitado ali, sem resistência nenhuma para o meu terra. Lembrando, pessoal, que o capacitor de desacoplamento, nesse viés que eu estou passando aqui para vocês, né, vamos dizer assim, nessa teoria, a gente está colocando ele para um circuito amplificador, né? A ideia aqui é depois a gente usar essa mesma teoria para circuitos amplificadores. Só que um capacitor de desacoplamento ele vai ser muito utilizado também na entrada de circuitos integrados, né? Na entrada de microcontroladores, por exemplo, onde ele vai filtrar as altas frequências e ruídos, né? Em altas frequências. Então ele é muito utilizado também, por exemplo, em microcontroladores aí de Arduino, né, no Raspberry. Você vai ver capacitores em SMD próximos ao circuito integrado fazendo a filtragem, tá? Mas aqui o nosso foco é para circuitos amplificadores, para que a gente possa amplificar um sinal e usar ele, por exemplo, em áudio, tudo bem? Então vamos lá. A minha figura 1, ela vai mostrar uma fonte de tensão CA conectada a um resistor e um capacitor. A resistência R, ou seja, essa resistência aqui, né, ela representa a resistência equivalente de Thevenin vista pelo meu capacitor. Quando a frequência for alta o suficiente, a reatância capacitiva será muito menor do que a resistência. Ou seja, a resistência aqui desse meu capacitor, ele vai ser menor do que essa minha resistência. Nesse caso, quase toda a tensão vai aparecer nesse resistorzinho aqui. Dito de outro modo, o ponto E, que é esse daqui, ele efetivamente será aterrado. Tá aqui, ó, isso aqui seria um curto. Quando utilizado desse jeito, o capacitor é chamado de capacitor de desacoplamento, ou decoupling, né, no inglês, porque desvia ou desacopla o ponto E para o terra. Um capacitor de desacoplamento é importante porque nos permite criar um terra para a corrente alternada, sem alterar a posição do ponto Q. Então, vejam que essa teoria aqui ela é voltada para circuitos amplificadores. Então, eu não quero alterar o ponto quiescente, né, que eu falo isso também no outro vídeo lá em capacitores de acoplamento. Então, voltado para amplificações. Então, para um capacitor de desacoplamento funcionar corretamente, a sua reatância capacitiva ela deve ser muito menor do que a resistência da fonte CA. A definição para um capacitor de desvio que apresente um bom funcionamento é idêntica à do capacitor de acoplamento. Então, assim, teorias aí, né, como o Malvino, né, vocês podem observar lá no livro dele, ele fala que para um desacoplamento bem projetado, a reatância capacitiva ela tem que ser 10 vezes menor do que a resistência. Tá? Então, quando essa regra for satisfeita, eu vou ter um terra para a corrente alternada, que é essa figura 2 aqui. Né? Então esse ponto E ele vai estar alternado. Ou desculpa, ele vai estar aterrado. Né? Então meu capacitor ele seria um curto. Um exemplo, né? Vamos usar o exemplo aqui, que a gente vai usar até na prática. Nessa figura eu tenho uma tensão alternada, né, com uma frequência de 1 kHz, tudo bem? Vou colocar aí um volt pico a pico aí de 1 volt, né, de pico a pico, que eu vou mostrar para vocês na prática também.
a minha resistência 1 de 100 ohms, a resistência 2 também de 100 ohms, e qual é o valor necessário para que o capacitor ele seja curto-circuitado aí com terra, né? Esse ponto E, ele tenha esse curto-circuito. Qual é o valor do meu capacitor? Né? Essa é a pergunta. Primeira coisa, calcular a resistência de Thevenin vista pelo capacitor. Então, a fonte aqui, ela faz um curto, né? Então eu vou ter uma resistência em paralelo de 100 ohms, 100 dividido por 2, 50 ohms. Como eu tenho que ter uma reatância capacitiva 10 vezes menos aí, né, para ser bem projetado, então essa reatância capacitiva vai ser de 5 ohms. Colocando na fórmula, 1 dividido por 2π vezes 1 kHz, que é a frequência, né, que a gente vai usar, vezes 5 ohms, eu acho um capacitor aí de 32 microfarad. Então, com essa capacitância, eu consigo curto-circuitar esse ponto E para o terra em uma corrente alternada. E aí agora, vamos conferir isso lá no LTspice, no nosso software que a gente usa todas as vezes, e por último, lá no protoboard, lá na prática. Então, pessoal, já estamos aqui com o LTspice aberto, circuito montado. É o mesmo circuito do exemplo aí que eu passei na teoria. Então, só para a gente entender um pouco aqui, quem ainda não conhece o LTspice, esse software maravilhoso, muito bom, né? E o melhor de tudo aí que é gratuito, né? Quem quiser é só baixar na internet. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou utilizando um offset, né? Uma tensão DC aqui zero, né? Estou usando uma fonte senoidal, então não tem componente em DC, uma amplitude de 500 mV. Por quê? Na hora que eu for simular isso também na bancada, usando o gerador de função junto com o osciloscópio para poder ver o sinal, eu vou colocar uma forma de onda de 1 volt pico a pico. Tá? Então aqui eu vou usar 500 mV aí de amplitude. E a frequência de 1K, que é a do meu exemplo. Tudo bem? Somente isso aqui. Esse sinal AC aqui eu posso tirar, né? A gente não vai testar ele não. Então, aqui as minhas duas resistências, né? São a resistência de 100 e 100 e o capacitor de 32 micro. Vamos ver como é que fica aqui o meu sinal? Se eu rodo a simulação, eu coloco a ponteira aqui na fonte, a gente pode ver aí, né, a forma de onda senoidal de 500, né? Então ela certinha lá, né, 500 milivolts de pico, 1 volt pico a pico, né? Parte positiva e a negativa. E se eu colocar aqui agora no capacitor, olha só quanto que a gente tem, né? É bem próximo do zero. Isso aqui a gente já pode considerar um curto, né? Se eu quiser olhar somente para o meu capacitor, né, para a gente poder ver a forma de onda aí melhor, vocês vão ver que ele vai estar em torno aí de um pouco mais de 20 miliamperes, né? Ou desculpe, 20 milivolts, né? Está falando de tensão aqui em cima do capacitor. Então, é uma tensão muito pequena, né? 0,02 volts. Tá? Então é uma tensão aí bem baixa. Praticamente um curto, apesar de estar uma senoide ali, né? Mas quando a gente olhar isso na prática, a gente vai ver que ele vai estar jogando isso para o terra, né? Por ser um nível de tensão muito, muito baixo. Um exemplo agora, se eu aumentar essa capacitância, né, vocês vão ver que vai aumentar. Desculpe, se eu diminuir essa capacitância, né, vocês vão ver que vai aumentar essa minha senoide. Então ela começa já a ficar fora de um curto, né? Então ela já aumenta ali para 160 milivolts. Antes estava 20 milivolts, né? Então já começa a ficar, né, não ficar o curto para o terra. E se eu exagerar aqui agora, né, colocar, né, diminuir bastante aqui, colocar 3 nano, né, o que era antes 20 milivolts, vocês vão ver agora que vai ficar uma senoide aí já de 250 milivolts, tá? 240 aí no caso, 250, 240. Então, usando aquela regra aí de 10 vezes menor do que a resistência,
né, a gente acha um capacitor aí que consiga fazer o papel aí de jogar o ponto E para o terra. Então o ideal aí que a gente viu foi de 32, né, 32 micro. Colocando aí novamente as duas formas de onda, né, vocês vão ver que é uma diferença bem grande, né? Essa daqui é a da fonte, a verde, né, vocês estão vendo aí na tela, e a azul é do capacitor. Então, ó, um sinal bem baixinho, bem próximo do zero, oscilando entre o zero aqui, né? 0,2 mV e menos 0,2 mV. Então é praticamente um curto. Tudo bem, pessoal? Então agora, como sempre aí, vamos lá na bancada, vamos ver isso na prática aí, que acredito que é o que vocês mais querem aí. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já na bancada aqui, com o setup montado, então eu tenho os dois resistores aqui de 100 ohms, né? A minha fonte, que é o gerador de função, né? Essa garrinha jacaré aqui vermelha e a preta. A ponteira vermelha indo na entrada, né? A ponteira amarela no caso, né? E a ponteira azul do osciloscópio, que é o canal 2, indo no meu capacitor. Eu coloquei dois capacitores em paralelo, que a gente sabe que em paralelo capacitância elas se somam. Então eu tenho um de 10 micro e o outro de 22 micro, né? Dando os 32 microfarad aí do nosso exemplo teórico, né? Para a gente poder ver exatamente aqui na prática. O meu gerador de função aqui, né? Eu tenho 1 kHz, né? 1 volt pico a pico, né? Só o canal 1 sendo utilizado. Se eu for olhar aqui no osciloscópio, tá lá muito bonito a minha forma de onda, né? O canal 1 aqui, o amarelinho, dando aqui 704, então ele dá uma atenuação no sinal também de entrada, né, por conta das resistências. E o canal 2, vocês podem ver que o RMS é de 13,3 mV, né, um sinal bem pequeno, enquanto o RMS do canal 1, que é o canal da fonte, é de 236. Tá? Então isso daí praticamente é um sinal sendo desacoplado aí, né? Colocando ele no ponto de terra aí da minha fonte CA. Tá? A frequência aqui, né, de 1 kHz praticamente, né, tá aqui, né, no osciloscópio. E vamos fazer um teste aqui agora, né? Se eu pego essa capacitância aqui, né, e retiro ela, né, vamos diminuir aqui, né? Eu tirei o capacitor de, deixa eu ver aqui qual foi o de 22 micro, então eu tenho apenas 10 microfarad, né? E aí vocês vão ver que o sinal ele aumenta. Antes era 13 mV, agora eu tenho RMS de 40, né, mV. Então ele começa a aumentar. Por quê? Eu diminuí a minha capacitância, tá? Voltando aí para os 32 do exemplo, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos aqui. Voltando aí para o meu exemplo, a gente pode aí voltar para os 13.5, considerando aí praticamente um curto. Como a gente simulou aí, né, no LT Spice, um sinal aí exatamente no software, até a defasagem ele pega certinho. Muito bacana, pessoal. Comprovando aí mais uma vez que a teoria e a prática caminham juntos, né? Nada como uma boa teoria aliada com a prática para a gente conseguir ver os efeitos aí dessa ciência maravilhosa que é a eletrônica. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Se gostaram, se esse vídeo aí agregou, espero que tenham gostado bastante e se inscreva aí no canal quem não é inscrito. Obrigado e até a próxima.